Quando a gente olha a história dessa festa, a festa das luzes, ou festa de Hanukkah, como diz, essa festa tem um significado. Ela começou a ser celebrada porque num período de 150 anos aproximadamente antes de Cristo, o povo estava vivendo um momento muito difícil, porque os gregos estavam tomando todo aquele território com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre e um dos generais do exército grego toma essa parte da Judéia, e nessa de tomar essa parte, ele começa a querer profanar o templo. O templo para os judeus é algo sagrado, e uma das coisas que eles tentaram fazer foi sacrificar um porco no templo. Imagina para o judeu, que para eles o porco é uma carne impura, eles sacrificaram novamente um porco no templo. E diante desse cenário há uma resistência. Os macabeus, uma linhagem de sacerdócio da época, eles se resistem, se unem e começam a resistir o exército grego, e dentro de alguns dias, se eu não me engano 8 dias, eles conseguem vencer essa batalha, conseguem resistir, e aí eles começam a fazer o momento de dedicação ou de reconsagração do templo. Diante de tudo que havia acontecido ali, eles queriam reconsagrar o templo, e nessa de trazer essa dedicação, essa consagração ao templo, eles então vão acender a chamada menorá, que tem até um exemplo ali, só que não é só aquela dali, é uma que tem 2 negocinhos a mais. E essa menorá representa a luz, a presença de Deus naquele lugar. E eles tinham azeite para um dia, e quando foram procurar saber se tinha como encomendar mais, só ia chegar 8 dias depois. E aí automaticamente como eles iriam conseguir manter aceso esses dias? E quando venceu o primeiro dia, o milagre acontece, a luz se mantém acesa, e durante os 8 dias a luz manteve-se acesa, por esse milagre, e aí sim deu tempo de chegar, e aí esse período foi justamente colocado para os judeus celebrarem essa festa das luzes, porque naquele momento houve um milagre, onde Deus supriu o azeite para manter a luz acesa. E segundo eles, não só esse momento como milagre, mas até mesmo o exército ter vencido o exército grego, até porque eram sacerdotes que começaram a guerrear e não tinham experiência na guerra. Então 2 milagres acontecem ali, num período bem obscuro desse tempo para os judeus, porque era um período em que Deus não falava, era o período chamado interbíblico. E nesse momento desse milagre, aí é onde eu quero entrar comigo aqui, com você. O que isso representa para a nossa vida? Porque naquele tempo, onde havia um momento de escuridão, havia um momento onde Deus não estava falando, um milagre, onde a luz acende, representa o quanto Deus traz um sinal de que Ele não abandonou, de que Ele está prestes a dizer algo para nós, ou melhor, para eles naquela época. E é por isso que hoje, nasceu a esperança. Eu quero te dizer isso, nascer a esperança é um sinal do que Deus está querendo falar para frente comigo e com você. Nascer a esperança é um sinal de que Deus está dizendo, está começando a falar e a insinuar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Assim como esse povo celebra essa festa das luzes, porque foi um sinal, um milagre, e a gente sabe hoje, que a história já foi contada, que essa luz acesa representava a luz que é Jesus, que iria ser acesa definitivamente, a luz que não apagará, não apaga e não apagará nunca mais. Nós temos a luz do mundo, essa luz, o Espírito Santo, que mantém essa luz dentro de nós. Naquele tempo, um tempo tão difícil para eles, um sinal mostrou que viria a acontecer. Aí é que é o grande ponto que eu quero falar contigo, porque tanto Hanukkah, e eu não posso deixar de citar a Natal, porque de fato nós estamos vivendo no Brasil todo um momento de Natal. A gente vai falar um pouco sobre esse entendimento, mas tanto Hanukkah como Natal, ambas, elas são sinais do que viria, e o sinal, querido, ele não é mais importante do que ele quer sinalizar, e é isso que eu quero que você perceba. A gente não tem um costume, como igreja, celebrar Natal. A gente sabe que Natal, independente de qualquer coisa, você tem liberdade para celebrar Natal. Nós desejamos Feliz Natal no meio das pessoas, não tem como esse negócio de não desejar Feliz Natal. Até porque se a gente deseja Dia das Mães, Dia dos Pais, por que não pode desejar de Feliz Natal também, né? Então, na verdade, o ponto que a gente tem que saber é o seguinte:
A gente sabe que dezembro não foi o dia que Jesus nasceu, mas foi a tradição da igreja colocou esse dia. E a questão dessa data não é a gente se preocupar exatamente se nasceu ou não nasceu, mas o ponto é que o Natal hoje está com tanto adereços, é tanta coisa sem ser Jesus, que fica até difícil. Mas hoje uma opinião minha, e é uma opinião minha, tá, apóstolo? A gente tem que ter cuidado por não falar do Natal. Por quê? Porque nos Estados Unidos, fiquei sabendo que em alguns lugares você já não pode mais dizer Feliz Natal. Isso tem consequência do progressismo, que não permite mais insinuar qualquer insinuação a uma religião específica. E a gente tem que ter cuidado, porque mesmo que a gente saiba que o Natal está cheio de adereços culturais e de consumidores, né? Porque é Papai Noel, é presente, é um monte de árvore, um monte de coisa, um monte de situações, mas a gente não pode esquecer que pelo menos ali estão contido tradições, que pelo menos nas escolas, pelo menos em alguns lugares, isso ainda é falado. A gente tem que ter um pouco de sabedoria, porque nós estamos num tempo tão difícil, que se tem um ambiente... Obrigado, irmão. Rapaz, agora eu não mato sede, agora eu não fico com sede, não. Num momento tão difícil, em que a gente está vivendo culturalmente, e dentro do nosso mundo de hoje, que bom que às vezes a gente tem um lugar para falar disso, que bom que a gente tem às vezes um momento para falar sobre Jesus. Então a gente tem que ter essa sabedoria, que a gente sabe que algumas coisas, elementos do Natal não fazem sentido. Muito mais, às vezes, hoje em dia, por exemplo, se valoriza muito mais o Papai Noel, não tem lugar que nem presépio tem mais, nem se fala tanto mais nisso, nem se promove tanto mais essas coisas. Então a gente precisa ser luz. Então, independente da festa, o ponto é o seguinte, que Natal também é nascimento. Agora, nascimento é um sinal, porque quando a gente olha para a palavra, a Bíblia não estava preocupada em falar do nascimento, mas o nascimento era um sinal do que viria a acontecer. Porque o ponto-chave da nossa fé não é Jesus nascer, mas é Jesus morrer e ressuscitar. O que modifica a nossa vida não é o nascimento, mas é a morte e ressurreição. Então o nascimento, querido, ele tem contido dentro deles algumas coisas importantes, que a gente precisa trazer à tona para nós. Mas o ponto é que, assim como eu disse para você, que na festa de Hanukkah é apenas um sinal da luz que estava sinalizando a luz que viria, Natal também é muito bonito, tudo que a gente vive ali, se almoçou, jantou ontem, aquela coisa toda, mas é só um sinal. E é por isso que eu fiz essa frase para você: o sinal não é mais importante do que ele quer sinalizar. É um sinal. E às vezes a gente tem que ter cuidado, porque o papel da cultura às vezes é distrair. O papel do inimigo é trazer distrações. Está todo mundo preocupado com o sinal, está esquecendo o que vem depois. É só a gente olhar para a volta do Messias. Quando a gente vai falar da volta do Messias, fica todo mundo aterrorizado com os sinais. Meu irmão, o problema não é o sinal, o problema é o que vem depois. Então os sinais, eles são lembretes. Os sinais, eles são uma forma de lembrar eu e você do que virá. Se você enguiça o seu carro numa rua, num lugar, você pega o triângulo. O que é mais em triângulo? O que é mais importante? O triângulo ou o carro que está lá enguiçado? O triângulo é só para sinalizar, irmão. Mas ele tem que estar atento com o carro que está lá depois. É só um sinal. Então, às vezes, nós estamos vivendo os últimos dias e os sinais, eles estão claros para nós. E nós estamos preocupados e às vezes amedrontados com os sinais, esquecendo que a questão é depois do sinal. É por isso que você pode ir lá dizer na sua casa, você pode ter o seu momento de Natal, mas o nascimento, ele não tem efeito transformador. O efeito transformador é o que viria depois. E é por isso que o nascimento, ele dá um start, mas o que dá a continuidade é o propósito. O que a gente percebe nesse período de festa, e o que essas festas querem nos ensinar, é que elas dão start, elas dão sinais, mas o que define essas festas é o propósito que eles estavam anunciando. A questão não era quando Jesus nasceu, mas o que ele iria viver naquele momento. Não é à toa que se olhar para os apóstolos, eles não vão estar preocupados em falar sobre o nascimento, eles estão falando sempre sobre a cruz,
Paulo está sempre anunciando a cruz. Então, Júnior, não precisa, nem posso celebrar o Natal, falar do Natal? Pode, irmão. Só não pode a gente ficar às vezes perdido. O que eu quero que você perceba nessa noite é que festa das luzes, olhar para a luz, Jesus como luz, é que Ele quer que eu e você estejamos realmente muito claros do que cada coisa significa. O que não pode é a gente ser levado por qualquer vento e por qualquer situação que surge. O que precisa é que a gente tenha entendimento sobre as coisas. Então, tanto a festa de Hanukkah era um sinal, para manter um sinal de que a luz viria. Assim como o Natal também, que bom, Jesus nasceu, a esperança nasceu, mas é um sinal do que viria. Então, por isso que eu e você, assim como nós lemos lá em Mateus 4, no versículo 16 diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Irmão, presta atenção, olhar o contexto aqui é muito importante. Nós estamos falando de um povo que está vivendo num lugar onde eles são historicamente e culturalmente excluídos da sociedade. Eles estão num lugar distante do templo, então eles não tinham acesso ao templo. Eram povos judeus que eram misturados, por isso que ele vai dizer que é a Galiléia dos gentios. Eram judeus misturados com outros povos. E naquela cultura judaica, os próprios judeus, sacerdotes que viviam em Jerusalém, viam esses povos aqui como povos inferiores, povos misturados. E Jesus está dizendo aqui que está cumprindo a profecia de Isaías, que a luz que raiou trouxe esperança para esse povo. Independente da condição que esse povo estava, Jesus estava se apresentando como luz para um tempo onde eles haviam escuridão, onde eles não imaginavam que poderia acontecer alguma coisa com eles. Jesus está se apresentando para dar resposta, para ser a esperança. O que eu quero que você perceba nessa noite não é tanto a importância de qual festa você vai celebrar, mas que você perceba o significado de que existem condições humanas na minha vida e na sua vida que às vezes nos impede de ver a luz que está brilhando na nossa casa, na nossa vida, na nossa frente. E Deus está dizendo para você que essas festas, elas são sinais de que existe uma luz apontando para que você perceba o que o profeticamente está anunciando sobre você. Há uma luz dizendo, mostrando o caminho para você. E eu preciso, e você precisa estar atento aos sinais, não para ficar estarrecido com os sinais, mas para perceber que eles apontam caminhos. Jesus nasce e a esperança nasce com ele. Que esperança é essa? O Messias vai nos resgatar da morte. Está entendendo? Glória a Deus que ele nasceu, mas o nascimento apontava por quê? Para quê? A morte e ressurreição que iria salvar. Glória a Deus que o milagre da menorá acesa por 8 dias, mas ali apontava por quê? Deus não esqueceu de nós. Essa luz representa que a presença virá, Ele continua conosco. Então sinais são importantes sim. Existem coisas que a gente celebra que talvez não tenha efeito doutrinário, não modificará a tua vida no sentido de salvação, mas são sinais para que a gente nunca esqueça a sã doutrina, a resposta, a palavra que o Senhor tem para mim e para você. Então é por isso, querido, que festa das luzes, um momento espiritual de festas bíblicas, a gente precisa trazer luz para as pessoas. A gente precisa da revelação da palavra. A gente precisa viver a revelação, porque é a revelação que traz entendimento, para que a gente possa navegar por esses ambientes sem ficar pautado em religiosidade, em qualquer tipo de paganismo, em qualquer tipo de situações religiosas que muito mais prendem as pessoas do que propriamente traz a revelação. Então, por mais que haja dentro do meio do povo, da cultura, o contexto de Natal misturado com uma série de coisas, nós somos a luz para dizer o que significa de fato, o sinal que o Natal traz. Então é uma grande oportunidade, como Paulo teve. Paulo teve a oportunidade de estar no Areópago, um lugar onde só tinha filósofos, discutindo várias coisas, inclusive questões de deuses daquela época, e havia ali um lugar chamado um altar para o Deus desconhecido. Paulo, malandro,
ele chega diante daquele cenário. Uma das formas para que ele pudesse ter acesso de fala é apontar para o Deus desconhecido e falar assim: esse Deus aqui não é mais desconhecido não, eu conheço ele. E assim, em cima dessa palavra do desconhecido, Paulo começa a dizer sobre a revelação de Jesus, o Jesus que morreu na cruz do Calvário, e apresenta Jesus naquele ambiente filosófico. Paulo aprendeu a aproveitar qualquer oportunidade. Paulo estava ali adorando um Deus desconhecido? Não, aproveitou a oportunidade, o ensejo para apresentar Cristo. Então a gente não vai adorar qualquer tipo de coisa, mas nós temos que sempre anunciar em tempos oportunos e inoportunos, momentos que nós tivermos, apresentar Jesus, a luz do mundo, apontar que os sinais estão dizendo o que está acontecendo. Então Deus está nos chamando, querido, para nesse tempo termos sabedoria, que as festas elas são importantes para trazer clareza, sentido, revelação, perceber princípios de Deus, e a gente saber também dividir o que é aquilo que não tem a ver com a nossa fé, não tem a ver com a nossa vida, mas aquilo que representa. Nós somos o povo que cremos em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus pelo nascimento de Jesus, mas mais glórias ainda pela sua morte e ressurreição, que é o grande motivo de nós estarmos aqui, porque Ele nos salvou, Ele redimiu os nossos pecados. Então por isso a gente celebra de forma muito bem entendida da palavra. E aí a gente precisa perceber que nós estamos vivendo um tempo em que muitos sinais virão, mas são só sinais. Para onde esse sinal está apontando? É isso que eu e você precisamos saber. Às vezes a gente está muito distraído com os sinais e não está percebendo o que esses sinais querem mostrar. Então muitas pessoas nasceram, mas vivem sem um sentido de existência. O que é isso? Muitas pessoas estão vivendo sinais, mas não estão vivendo o pós-sinal, embolou o português, o depois do sinal. Muitos de nós estamos distraídos e vivendo o sinal, porque celebrar nascimento, glória a Deus que Jesus nasceu, mas o quanto Ele morreu e ressuscitou dentro de nós. Glória a Deus porque Hanukkah foi um milagre para aquele povo, e a luz manteve acesa. A pergunta que eu te faço é: a luz está acesa dentro de você? Porque lá Deus manteve a luz. A pergunta que eu te faço é: Deus está mantendo a luz em você acesa? Porque hoje a luz do mundo está dentro de nós. Hoje não tem menorá, nós somos a menorá. A menorá representa a igreja viva hoje, cheia do Espírito. A pergunta que eu te faço: a luz está mantendo acesa? Há azeite aí em você para a luz ser mantendo a luz acesa? Há unção aí para poder manter a luz acesa? É por isso que o ponto não é o sinal, mas aonde o sinal está te mostrando, para onde o sinal está apontando, para onde o sinal está revelando para mim e para você. Porque o ponto não foi o nascimento, mas foi a vida de Jesus, o propósito dele ter vivido aqui. E ele ter vivido aqui anunciou o reino, e ele foi o próprio reino vivo nesse lugar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Cristo se materializou nesse ambiente e manifestou os céus na terra. Então, o nascimento de Jesus, ele é um sinal, mas a vida de Cristo na terra é o propósito de anunciar o reino e manifestar os céus na terra. E quando ele morre e ressuscita, ele não só cumpre aquilo que o Pai designou a ele como propósito, mas ele ativa dentro de nós o propósito, porque todos nós que também cremos na obra redentora de Jesus Cristo, passamos a nascer também em Cristo, mas precisamos também viver em Cristo. Ou seja, celebrar Jesus é celebrar aquilo que Ele fez dentro de nós, e celebrar o que Ele fez dentro de nós é o grande ponto, é cumprir o que esse nascimento representa na nossa vida.
Da mesma forma, querido, que o que chama atenção é a morte e ressurreição de Cristo. O que tem que chamar atenção na nossa vida não é o nascimento, mas é a morte e ressurreição. A pergunta que eu te faço, querido, é como tem sido esse propósito na sua vida? Como você tem vivido isso? E uma mulher, querido, que representa muito bem isso, é Maria. Essa mulher representa o que é viver o propósito. Essa mulher representa o que é viver, entregar-se realmente ao Mestre para viver o propósito dele. Porque não basta nascer, tem que se entregar e viver o que ele tem para você. Por isso que eu disse para você, muitas pessoas nasceram, mas vivem sem sentido de existência. Muitas pessoas nasceram, mas estão perdidas. Nessa noite, querido, nascer a esperança é Deus te dar uma luz que mostre um caminho para você. Você está chegando aqui, você está aqui, Deus está dizendo, olha, eu quero hoje mostrar a você o sentido da sua existência. Assim como meu filho nasceu, foi celebrado, raiou uma luz, né? Houve uma festa por esse nascimento, mas havia um sentido dele ter nascido. Deus está dizendo para você hoje, você nasceu também nele, mas existe um sentido na sua vida que Deus quer revelar muito mais. Abre a sua Bíblia em Lucas 1, versículo 34. Lucas 1, versículo 34. Lucas 1, rapaz, minha mente está muito acelerada, muito doido. Fica tranquila aí, querida. Fica aí, tranquila. Isso, acalma, fica tranquila. Vamos lá, Lucas 1, versículo 34. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Presta atenção, aqui é o ponto-chave da nossa vida, querido. Maria representa a mulher que viveu o propósito. Imagina, querido, que essa mulher vivia numa condição virgem, era noiva de José, e ela recebe a missão de gerar o Filho de Deus. E aí, para nós hoje, é tudo muito lindo, que bom, que maravilhoso, que lindo essa mulher, que privilégio gerar o Filho de Deus. Pois bem, o ponto é que essa mulher está diante de uma sociedade que ela parecer grávida seria a coisa mais absurda possível. A reputação dessa mulher iria lá embaixo. Para José também a mesma coisa. Então várias situações, condições humanas estavam criando situações na cabeça de Maria diante do propósito que Deus estava dando a ela. Querido, presta atenção. Nós nascemos, como Jesus nasceu, nós nascemos em Cristo. Se você não nasceu, você pode nascer hoje. Mas nós nascemos em Cristo. Agora, sabe o que está acontecendo? Quantos de nós estamos talvez como Maria? Nós estamos tão preocupados, querido, com a reputação. Nós estamos tão preocupados com o nosso status quo, com a nossa vida, onde a gente mora, onde a gente trabalha. Há uma série de coisas, querido, que está envolvido em nós, naquilo que está ao nosso redor, que Deus está dizendo que tem um propósito para nós. A gente até carrega uma palavra profética sobre a nossa vida, mas abrir mão de tudo isso está ficando difícil. Maria representa a mulher que não só nasce, mas ela vive o propósito. Ela entende que Deus chama ela para fazer isso, diante de condições humanas impossíveis. Assim como a própria Isabel, que não podia ter filho, ressalta aqui que ela era estéril, mas já havia sido liberado sobre ela o filho que seria João Batista. Ora, presta atenção,
quantas situações de condições humanas, de improbabilidades, os improváveis, aquilo que não tinha mais, não tinha como acontecer qualquer coisa. Mas sobre essa palavra, querido, Maria toma uma posição, que é a minha posição e a sua hoje. Maria diz assim, ó: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Irmão, presta atenção, nós estamos diante de uma virada de palavra profética, de proclamação como igreja. Nós vivemos um tempo de aprofundar raízes, onde muitos de nós vivemos de fato um tempo de crescer para baixo, como raízes, de crescer para dentro, de perceber que à nossa volta não tem nada aparecendo, mas por dentro estamos amadurecendo. É perceptível que Deus começou a fazer com que por dentro nós estivéssemos amadurecendo na nossa vida pessoal, cristã, em todos os sentidos, casamento, Deus está tratando e trabalhando. O ponto, querido, é que todo esse momento reflete nascer, porque raízes, elas iniciam o processo de brotar da planta. Nós estamos vivendo um tempo de gestação, nós estamos vivendo um tempo de início, de nascimento. Nasceu a esperança, é que a palavra profética que está sobre nós, é que há um nascer de palavras que estão sendo colocadas a nosso respeito. Não é só sobre a igreja, mas Deus está sendo bem específico em pessoas. E nós estamos vivendo esse tempo. E sabe o que acontece, querido? Nós precisamos tomar posse dessa palavra e fazer como Maria. Independente do que está ao nosso redor, independente do que as condições humanas, do que talvez a gente acha sobre nós, Maria se colocou como serva do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Quantos aqui, querido, entendem que no seu mundo hoje existem resistências que nós estamos tendo, que você talvez está tendo, porque a gente está resistindo à vontade do Pai. A gente está querendo às vezes que a coisa seja feita da nossa forma ou do nosso jeito. Será que não poderia esperar José casar com ela e de repente, daquele filho ter alguma coisa que fosse o filho de Deus? Porque a gente olhar isso aqui tudo é muito bonito, mas você imagina diante de uma sociedade como aquela, você ter que se deparar com uma situação que você vai explicar o quê, irmão? Um anjo, estou grávida de um anjo. A gente às vezes não percebe o que isso significa na prática, porque quando a gente traz para a nossa vida, irmão, às vezes é a nossa vida, a nossa situação. Existem coisas que Deus diz a seu respeito, que você mesmo talvez está duvidando, porque você deve estar pensando assim, cara, não faz sentido, como é que eu vou dizer isso para as pessoas? Como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou acreditar? Como é que essa pessoa vai mudar? Como é que vai ter essa mudança na minha casa? Como é que vai ter essa transformação na minha vida? Como é que eu vou viver essa situação? Irmão, presta atenção, nós às vezes estamos vivendo nesse ambiente de nascimento. E muitos de nós já nascemos, mas está precisando de aprender com Maria. Por isso que nessa noite, nas festas que nós estamos celebrando hoje, presta atenção, a luz veio. A luz veio, e quando a luz vem, é presença, e quando a presença vem, ele toca quem ele tem que tocar. Não importa em que situação você se encontra, não importa, querido, o que as pessoas vão achar, Deus está dizendo para você o seguinte: eu não estou preocupado com o contexto à sua volta, o que eu estou querendo é tocar em você, porque aquilo que para você possa ser um escândalo, para mim vai ser a revelação de quem eu sou. Aquilo que para você vai ficar com vergonha, você não sabe o que dizer, para Deus, Deus está dizendo assim: eu vou revelar o que eu sou através da sua vida. O que Deus fez através dessa mulher, você já sabe. Tem gente que até se empolgou e começou até a criar mais coisa para ela, mas é tão forte, querido, porque de fato, o que essa mulher viveu. É por isso que nessa noite Deus está dizendo: cadê as Marias? Deus está à procura de Marias. Deus está à procura de pessoas que estejam disponíveis, que estejam abertas, que estejam realmente dispostas a se entregar como servo. Somente um servo vive o propósito de Deus. Como diz lá no primeiro versículo que nós lemos, de Mateus,
que Jesus veio cumprir o que estava escrito em Isaías. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Nós não vamos inventar roda, você não vai criar uma coisa nova, nós vamos aprender a cumprir o que já está sobre nós. O que você precisa viver é cumprir o que a palavra já está gritando a teu respeito, o que a palavra já está dizendo sobre você. É por isso que nessa noite Deus está dizendo para você: nasceu a esperança, brotou em você, ressurgiu em você. Se coloca de pé no seu lugar, querido, porque nessa noite você pode ter certeza que o anjo está passando aqui, porque é festa das luzes, luz é presença. Assim como naquele tempo o milagre aconteceu, o azeite que parecia não ter, talvez você deve estar pensando: mas eu não estou bem espiritualmente. Talvez você está pensando: olha, eu não estou vivendo muito bem. Pois bem, naquele tempo eles também não tinham azeite, estavam num tempo muito obscuro, mas houve um milagre. E Deus está dizendo que agora não se trata mais se você está pronto ou não, se você está muito santo ou não, porque quando Deus tem um propósito, Ele vai começar a ultrapassar tudo isso. Sabe, querido, você pode estar como Maria hoje, está diante de uma condição, de uma situação humana que está te impedindo. Você está diante de um cenário que você é impossível, não tem como é que isso vai ser, como é que isso vai acontecer comigo, com a minha casa. Você pode estar diante de um cenário da sua esposa, do seu esposo, da sua vida profissional, que você pode, não tem como isso vai acontecer? O anjo diz para você, e você está dizendo para você só o seguinte: seja como Maria, serva do Senhor, que aconteça comigo o que diz a palavra, conforme a tua palavra. Ah, querido, nessa noite, feche os seus olhos, querido, porque diante desse ambiente, feche os seus olhos, porque Deus sabe muito bem, com cada um Ele trabalha. Existem níveis de pessoas aqui, situações específicas que Deus está querendo tocar, Deus está querendo tocar. É noite de nascimento, nasceu a esperança. E o que é mais maravilhoso do nascer da esperança? Nascer da esperança é esperançar. Não vai acontecer exatamente agora, mas um sinal vai, para que você possa esperar aquilo que vai acontecer em você. Esse esperar não é ficar parado. Esperançar, o verbo esperançar, é andar conforme o que você acredita a partir de agora. Ah, querido, quando aquele Macabeu lá no período de Hanukkah, que aquelas luzes foram acesas com o suprir do azeite de Deus. Ah, meu querido, aqueles homens devem ter falado: é possível continuar. Ah, vai haver. Esse povo grego tentou acabar com a gente, mas eu creio, há esperança para o nosso povo. Ah, querido, nessa noite, assim como houve em Maria, assim como houve para Isabel, a mulher que era vista como estéril, Deus está dizendo: ela já está de 6 meses, Existem causas na sua vida que você já não percebeu, porque cresceu para dentro, fluiu para dentro, raízes profundas você não enxergou, mas existem coisas que já estão sendo geradas há muito tempo. Deus está dizendo assim: ó, eu estou tocando há muito tempo, eu estou tirando de esterilidade há muito tempo, eu estou mexendo onde tem que mexer há muito tempo. Deus está dizendo para você: o que define o agir do anjo é a posição de Maria de serva. Ah, meu irmão, tem que descer na casa do oleiro, tem que descer no lugar mais baixo, tem que se entregar no altar, tem que permitir que Ele te toque, tem que reconhecer que já não é mais pela tua força, não é pela tua habilidade, não é pelo teu status, não é pela tua posição social, não é pela tua intelectualidade, não é por você. Enquanto você ainda se mantém de pé por suas características humanas, o anjo está passando toda hora, mas está esperando a serva se humilhar, o servo se humilhar. Ah, querido, quantos aqui nessa noite, querido, há um nascer da esperança te esperando. Se renda a esse Deus, se coloque numa posição de servo, de humilhação, de reconhecer que não é pela tua força, mas é pelo Senhor. Vem aqui até o altar, querido, porque eu quero orar com você.
vem até o altar, porque você existe, tem uma causa, tem situações na sua vida, na sua casa, que há muito tempo você está aí, só que Deus está dizendo, é como Maria, entrega, seja como serva, confia na palavra, já não é mais sobre você, é sobre Ele, é sobre Ele. Há um anjo para tocar você, há níveis de cura nesse ambiente, nesse altar. Eu creio, porque onde há esterilidade, Deus vai trazer vida. Eu creio que quando há uma palavra profética, os céus se mudam e se modificam o natural. Deus está trazendo cura, Deus está desatando, Deus está ativando propósitos. Deus já virou chave no céu. Glória a Deus, nasceu a esperança em nossas vidas. O Senhor vai ativar propósitos. O Senhor vai ativar propósito em nossas vidas. Nós cremos. Primeiro nasce, para depois ativar. Jesus nasceu, glória a Deus por isso. Mas foi o propósito que modificou todas as coisas. É por isso que a partir do domingo que vem, eu estou hoje na expectativa dos céus, da palavra sobre nós, porque eu creio em palavras proféticas que mudam atmosferas, mudam chaves na nossa vida. E eu creio, querido, que Deus preparou essa noite para nos fazer verdadeiras Marias, para aprender a gestar, a gerar os nossos propósitos. Nós vamos aprender a gerar nossos propósitos. Que há um tempo para que Jesus pudesse nascer, para que Ele pudesse viver e cumprir o teu propósito. Assim na tua vida também. Deus hoje tocou você, vai gerar, vai nascer, mas tem um tempo. Ano que vem, querido, eu creio que Deus vai trazer sobre nós um tempo de ensinar a vivermos como Marias grávidas, a compreendermos o tempo certo da gestação, o tempo certo da maturidade, o tempo certo de cada coisa, onde cada um vai nascer no seu devido tempo. Os filhos, assim como Maria, João nasceu primeiro, porque João tinha propósito antes de Jesus. Existem pessoas aqui que vão nascer primeiro, porque tinha propósito. O Espírito Santo é muito claro. Glória a Deus, festa das luzes, é tempo de revelação e de palavra de clareza para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para que nós possamos observar que não há mais escuridão, mas Deus está nos dando destino, caminho, nos orientando para mostrar aquilo que Ele quer fazer. Ah, glória a Deus. Sabe o que isso significa? Nós estamos fazendo como Jesus, só cumprindo o que Ele está mandando a gente cumprir. É só cumprimento da palavra de Deus sobre nós. Se você crê, aplauda ao Senhor, glorifica Ele. Ele é digno.